cheio os nossos lares de alegria e canção. Este povo a ti se entregue em amor e oração.
Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui para falarmos do nosso tema de 2024, né? Que é avançar. E nós temos uma divisa. Não sei se os irmãos lembram. Tem como pôr? Tem. E vou convidar os irmãos que fiquem em pé para a gente ler a divisa. Colossenses 1, 28. Vamos ler todos juntos para que nós não venhamos esquecer. A quem anunciemos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Colossenses 1, 28. Essa é a nossa divisa. Né? Nós temos aí um desafio para 2024, que é avançar. Nós temos que avançar aqui na Cachoeirinha, também em São Sebastião da Grama e até os confins da terra, né? Como dizem alguns, aqui, ali e acolá, né? Então, nós vamos estar orando por São Sebastião da Grama. O desafio é avançar e nós temos um outro desafio, que é alcançar, né? O orçamento da igreja. Nós vamos estar orando pelos dízimos e ofertas, né? Agradecendo a Deus pelos aqueles irmãos que contribuem e pelos aqueles que ainda não têm, mas que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego, né? Para que eles possam também participar. Nós temos que participar tanto contribuindo como também nos colocando à disposição para fazer a obra junto com esse avançar de 2024. Vamos estar orando, irmãos. E também nós vamos ter uma feira no último sábado, o quarto sábado, uma feira missionária para arrecadar fundos, né, para missões. É uma feira que vai ser só de sobremesa. Os irmãos estão convidados para participar. Vocês não vão fazer a sobremesa de vocês nesse dia. Aí vocês vêm aqui e compram da gente. É uma forma de vocês estar nos ajudando também. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade, Senhor, pois tu és um Deus bom, justo, tu és fiel, Senhor, para conosco. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, para conosco a cada dia, Pai. E nós te pedimos, Senhor, por esse desafio que foi lançado, de nós alcançarmos, Senhor, o orçamento da igreja, Senhor. Esse orçamento, Senhor, é para fazer a tua obra, Senhor. É para podermos caminhar, Senhor. É para podermos, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor, porque nós precisamos, Pai, estar participando desse grande movimento que é estar, Senhor, no meio do teu Santo Espírito, Pai. Para alcançar a vida, Senhor, para ensinar pessoas, Pai, a andar no teu caminho, para caminharmos junto com eles também, Senhor, para também ajudar a alimentar, Pai, aqueles que não têm, Pai, mas que o Senhor, na sua infinita bondade, esteja conosco, nos dando, Pai, sabedoria e discernimento, Pai, conhecimento, Senhor, para fazermos aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, Pai. Nós acreditamos, Senhor, que tudo isso vem de Ti, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos, Senhor, que ainda não contribuem para a Tua obra, Senhor. Mas que o Senhor esteja dando um desejo no seu coração, Pai. Seja também com aqueles que já contribuem, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada dia também, Senhor. E que o Senhor abençoe, Senhor, a obra missionária, Senhor. Que os irmãos venham participar também, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, nos esmurecer, Senhor,
e nem, ó Deus, sentir vontade de desistir, mas que nós possamos, ó Pai, avançar a cada dia, Senhor, sem pensar, Senhor, em desistir, Pai. Que o Senhor nos abençoe ricamente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem participar nesse momento como uma forma de adoração dos dízimos e ofertas. Confiando no Senhor, avançai, avançai, esperando em seu amor, avançai. A Jesus sempre exaltai, seu poder anunciai, sua graça proclamai, avançai. Se vos chama a trabalhar, avançai, avançai, vidas novas proclamai, avançai. Com sincera fé e amor, combatendo com fervor, e seguindo ao Salvador, avançai. Cristo avisa que virá, avançai, avançai, e o seu povo guiará, avançai. Em almejamos levar para o céu o eterno lar, onde haveis de descansar, avançai. Amém. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Que bênção os crentes não gostarem de carnaval. Essa é a razão por que você está nesta manhã aqui na igreja. Ainda bem, tem alguns crentes que gostam de carnaval. Talvez alguns deles não estejam aqui por esta razão. Mas tem outros que estão aproveitando o feriado prolongado para fazer uma viagemzinha, para fazer algum encontro de família, e tudo isso também é muito válido. Só não é válido não vir ao culto quando nós não temos nenhum impedimento que justifique a nossa ausência. Abre a sua Bíblia em Atos 2:47, é o texto que servirá de base para nossa reflexão nesta manhã. Os irmãos sabem, depois de fazer uma exposição mais ampla dos versos 37 ao 47 do capítulo 2 de Atos, eu venho pregando uma mensagem para cada nível do progresso, do desenvolvimento espiritual que aparecem todos aí, né? Então nós já vimos dos versos 37 a 40, como é que nós avançamos da não-fé para o compromisso com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Vimos também como é que nós que já avançamos, como é que nós olhando para trás encontramos pessoas que precisam chegar à fé e como nós as ajudamos a tornarem-se cristãs. Vimos como aqueles que já se tornaram cristãos, como é que eles avançam para o compromisso com a família de Deus por meio do batismo ou por meio de se tornarem membros da igreja, no verso 41. Vimos
como nós podemos ajudar pessoas que já se comprometeram com Deus por meio da fé em Cristo, mas ainda não são membros da igreja. Como é que nós podemos ajudar essas pessoas a caminhar, a avançar para esse compromisso, para esse comprometimento? Depois de nós nos tornarmos membros da igreja, como é que nós avançamos para o compromisso com o nosso próprio crescimento espiritual? Por meio das disciplinas espirituais, no verso 42. E também como é que nós que estamos comprometidos com o nosso próprio crescimento espiritual, como nós ajudamos outras pessoas a avançarem também e assumirem compromisso com o seu próprio crescimento espiritual. Depois nós vimos como é que essas pessoas que estão comprometidas com o seu próprio crescimento espiritual, como é que elas avançam para assumir um compromisso com o crescimento da sua igreja, por meio do emprego dos seus dons espirituais, dos seus talentos, dos seus recursos naturais, do seu tempo que elas dedicam a isso. Como é que elas se envolvem com a promoção do crescimento da sua igreja? E como é que pessoas que estão comprometidas com o crescimento da sua igreja, olhando para trás, identificam outras pessoas e as ajudam a avançar também para este nível? Domingo passado nós vimos como é que pessoas que estão comprometidas com o seu crescimento espiritual, então avançam para o compromisso com o crescimento da igreja. Hoje, eu quero, a partir do verso 47, destacar como nós avançamos, aqueles que estão comprometidos já com o crescimento da sua igreja, como é que eles avançam para um compromisso com a missão de Deus no mundo. Como é que nós que estamos comprometidos com o avanço da missão de Deus no mundo, como é que nós, olhando para trás, podemos ajudar outras pessoas a também avançarem rumo a esse compromisso? No mesmo verso 47, eu retorno a ele no domingo que vem, para mostrar como é que nós avançamos do compromisso com a missão de Deus no mundo, para o compromisso em viver uma vida de real adoração. Os dois níveis estão presentes aqui nesse verso 47. Mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Como é que nós podemos avançar, aqueles que estão já comprometidos com o crescimento da igreja, como é que eles podem avançar para assumir um compromisso com a missão de Deus no mundo? E como é que pessoas que estão comprometidas com a missão de Deus no mundo podem ajudar outras pessoas a também avançarem para este nível? É importante lermos o verso 47, que diz: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então hoje eu quero ficar na segunda frase, na parte B desse versículo. Domingo que vem eu volto a ele, mas para focar a parte A desse versículo, falando sobre adoração. Mas aqui nós estamos falando de crescimento da obra de Deus, da missão de Deus no mundo. E é bom a gente prestar atenção nessa última frase: e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque a missão evangelizadora, a missão de levar o evangelho até os confins da terra e de estender o reino de Deus neste mundo, é missão de Deus. Não é conveniente falarmos da missão da igreja. Não é conveniente falarmos da nossa missão. A missão é de Deus.
E Deus realiza a sua missão através de discípulos de Cristo comprometidos com Ele e comprometidos com a obra que Deus está realizando no mundo. Veja que apesar da nossa participação no testemunho, na evangelização, no ajudar pessoas a se tornarem cristãs, finalmente é Deus quem acrescenta a cada dia os que hão de ser salvos à sua igreja. E Deus está fazendo isso em toda parte do mundo, através de igrejas como a nossa, através de crentes como nós, de discípulos de Cristo como nós. Deus está levando avante a sua obra, fazendo com que o Evangelho chegue até os confins da terra. Observem como é missão de Deus. A realização da obra dele neste mundo. No capítulo 3, logo aí a seguir, o Pedro e o João vão participar da reunião das 3 da tarde, que acontecia ali no templo. E eles se deparam então com um aleijado de nascença que estava ali posto a esmolar diante da porta do templo. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, ordena em nome de Jesus que aquele homem se ponha em pé, e aquele homem se põe em pé. As pessoas então ficam maravilhadas, olhando para o Pedro e para o João. E eles logo assentam as coisas no seu devido lugar, dizendo: por que vocês olham para nós, como se nós tivéssemos feito esse homem andar por meio do nosso próprio poder ou religiosidade? E aí então, no verso de número 16, ele diz que aquilo ali foi obra de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos nós. É obra de Deus. Veja que quando uma pessoa se arrepende, quando ela ouve o Evangelho e se arrepende, o arrependimento não é uma obra dela, nem é uma obra produzida por aqueles que as evangelizaram. O verso 18 do capítulo 11 foi a conclusão, depois da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Foi chamado a Jerusalém para se explicar, e tendo dado sua explicação do que tinha acontecido na casa de Cornélio, a conclusão geral daquele colegiado apostólico foi esta: ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Veja que quando uma pessoa é levada ao arrependimento, em função de estar ouvindo o Evangelho, aquele arrependimento não é uma obra dela, nem é obra daquele que a evangeliza, mas é uma obra de Deus. Deus concedeu a eles o arrependimento para a vida. E você deve unir a isso o que o Paulo escreveu em Atos 2, em Efésios 2, verso 8, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando uma pessoa ouve o Evangelho e responde com fé, quando ela vem a crer no Evangelho, aquilo não é obra dela, aquilo não é obra de quem a evangeliza. A fé salvadora é um dom de Deus, uma dádiva que Deus dá junto com o arrependimento,
que leva então uma pessoa a nascer de novo. E ela nasce de novo não por obra dela, nem por obra de quem a evangeliza. Ela nasce de novo por obra do Espírito Santo, como bem explicou Jesus a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Assim, meus irmãos, nós devemos observar pelas Escrituras que a missão de estender o seu reino sobre o mundo é missão de Deus e não missão da igreja, não missão dos crentes, mas missão de Deus. E como eu já lhes antecipei, Deus faz a sua obra, Deus realiza a sua missão no mundo através de crentes, de discípulos seus já alcançados pelo Evangelho, e que então, tendo entendido o que significou converter-se a Cristo, o que significou recebê-lo como Senhor da sua vida, não apenas Salvador, eles então se entregam, se consagram a Deus, se entregam à obra de Deus e se tornam participantes da missão de Deus no mundo. E eles o fazem não por força própria, mas eles o fazem pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nós lemos em Atos 1:8, Jesus então dizendo aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus tem uma missão, e Ele nos chamou a participar dela. Como discípulos de Cristo, nós somos discipuladores das nações. Como discípulos de Cristo, nós somos os instrumentos por meio dos quais Deus faz o seu evangelho chegar até os confins da terra. E se nós não fizermos, Deus o fará por outros modos. Quando Jesus entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, cria de uma jumenta, e as pessoas então começavam a cantar, inclusive os pequeninos: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A liderança judaica, religiosa judaica, incomodada, disse a ele: por que não manda que as pessoas parem de cantar isso? E Jesus então responde: se elas se calarem, as pedras clamarão. De alguma forma, meus irmãos, Deus vai completar a sua obra, vai completar a sua missão. Se a igreja ou os crentes forem negligentes em participar da missão, Deus fará a sua obra de outra forma, mas a forma padrão que Deus escolheu para levar a sua obra adiante até os confins da terra é por meio de crentes, é por meio de discípulos comprometidos, não apenas com a causa religiosa, não aquelas pessoas que vêm para a religião em busca de vida mansa, aquelas pessoas que olham para Deus do ponto de vista da utilidade, e esperam que Deus resolva os problemas da vida delas, mas elas mesmas não têm compromisso com Deus e com a obra de Deus.
Quando a igreja é tomada por pessoas assim, a igreja é fraca. A igreja não progride, não estende as suas tendas, não firma as suas estacas, ampliando os horizontes da sua tenda. Mas em todo lugar, irmãos, na história da igreja, enquanto a igreja sempre lidou com pessoas que se identificam como cristãs, como convertidas, como nascidas de novo, mas que não têm compromisso com a obra de Deus, apesar disso, Deus sempre teve os seus, que verdadeiramente vieram para Deus, assumiram o senhorio de Cristo sobre suas vidas e se tornaram servos e servas de Deus, e por meio deles, Deus está cumprindo a sua obra. Por meio de igrejas, muitas vezes pequena, muitas vezes frágil financeiramente falando, mas tomada por membros, por crentes altamente comprometidos, tomados por um desejo grandioso de ser útil à causa de Deus. Deus está levando avante a sua obra, de modo que até os dias de hoje, nós não precisamos ver pedras clamando, porque Deus tem os 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, e esses 7.000, um remanescente no meio de uma multidão, esses 7.000 têm dado conta da obra de Deus, e têm levado avante a obra do Senhor. Nós, meus irmãos, não podemos ficar fora disso. Porque se ficarmos fora disso, meus irmãos, nós corremos o risco de sermos contados como aqueles que estão na periferia do reino, mas estão fora dele, mesmo estando dentro da igreja. No domingo que vem eu quero ampliar um pouquinho mais esse tema, esse assunto, e mostrar como é que isso acontece, a gravidade disso, o perigo que nós corremos quando somos crentes, identificados como crentes, mas não somos parceiros de Deus na missão que Ele está realizando no mundo. Mas hoje eu quero reforçar esse chamado divino para cada um dos seus filhos e filhas, cada um dos seus discípulos, de que nós precisamos atender o chamado de Deus para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo. E nós precisamos ser instrumentos do Senhor para a evangelização, seja aqui na nossa Jerusalém, seja em toda a Judéia, o nosso estado, seja em Samaria, o nosso país, ou seja até os confins da terra, as nações que ainda aguardam pela missão de Deus realizada através da Igreja de Deus. Quando nós falamos de participar da obra de Deus, por meio da evangelização, nós precisamos retornar à primeira parte, a primeira mensagem que nós pregamos sobre esse texto, não aquela da exposição geral, mas aquela mais particular, quando focamos os versos 37 a 40. Como é que nós participamos da obra de Deus na conversão de pessoas, na evangelização de pessoas? Em outras palavras, como é que uma pessoa se torna cristã? E como é que nós, que já nos tornamos cristãos, podemos ajudar pessoas a se tornarem cristãs por meio da evangelização? Veja que inicialmente começa pela pregação do Evangelho.
O Pedro fez uma exposição ampla do significado da vida, da vinda, da vida, da obra de Cristo em sua morte na cruz e principalmente sobre a sua ressurreição, que resultou no derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste. Depois de pregar o Evangelho, ele não se deu por satisfeito, porque as pessoas que o ouviram não sabiam o que podiam fazer para se tornarem cristãs. Por isso elas perguntaram: o que nós devemos fazer? E então o Pedro começou o processo de ensino, de discipulado. E começou então a dizer para elas: vocês começam pelo arrependimento e pelo batismo em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, a fim de que vocês recebam o dom do Espírito Santo. E não ficou só nisso, ele avançou, explicando para elas que a salvação era um dom de Deus, era uma promessa de Deus, não era uma conquista humana, não era por méritos humanos, mas uma promessa de Deus. E ainda disse a eles, em tom motivador, que aquela promessa não era só para eles, era uma promessa universal. É para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor chamar. E ele continua então explicando como aquelas pessoas podem se tornar cristãs, dizendo para elas, por meio de aconselhamento, por meio de exortação, e com muitas outras palavras, o Lucas resume todo o processo de ensino que o Pedro estava dando àquelas pessoas, respondendo à pergunta delas: como nós fazemos para nos tornar cristãos? E ele então resume isso dizendo com muitas outras palavras: salvai-vos desta geração perversa. É assim, meus irmãos, que nós participamos da obra evangelizadora. É assim que nós participamos da missão de Deus no mundo, ensinando as pessoas como elas podem se tornar cristãs, aprendendo como uma pessoa se torna cristã, e aí ensinando outras pessoas a se tornarem cristãs. Quando isso acontece, a vida de Deus penetra a alma dessas pessoas. Veja que elas recebem o dom do Espírito Santo, que nada mais é do que a vida de Deus nelas, o que em outros lugares a Bíblia chama de vida eterna. A vida de Deus penetra a alma dessas pessoas e ressuscita elas da morte em seus delitos e pecados e as faz vivas no reino de Deus. E então elas creem, elas recebem a fé salvadora, elas recebem o dom do arrependimento, e elas então se voltam para Deus, confiadas no caminho que Deus escolheu, que é Jesus, para que todos os pecadores possam acessá-lo, possam voltarem-se para Ele e serem perdoados e reconciliados. Deus está fazendo isso através de pessoas como nós. O Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, disse como é que esse processo acontece. Ele disse que uma pessoa é salva quando ela invoca o nome de Jesus como Senhor. Ele já havia dito no verso 9, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E agora no verso 13 ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E então ele coloca aí para nós uma questão muito séria quanto à nossa participação na obra de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, toda uma cadeia aí de crentes que entendem que uma pessoa, para ser salva, precisa invocar o nome do Senhor Jesus. Mas para ela invocar o nome do Senhor Jesus, elas precisam saber quem é o Senhor Jesus. Para elas saberem quem é o Senhor Jesus, há necessidade de que alguém diga a elas quem é o Senhor Jesus. E para haver pessoas que digam quem é o Senhor Jesus, é necessário que essas pessoas sejam enviadas. E assim, meus irmãos, nós participamos da obra de Deus, não apenas nós mesmos, ensinando pessoalmente outras pessoas a se tornarem cristãs, mas nós também participamos financeiramente e por oração, por encorajamento e por envio de pessoas que Deus levanta para fazer esta obra em outros lugares. E a igreja então não apenas os envia, mas ora por eles, acompanha-os pastoreando esses missionários no campo. Essa igreja os sustenta com as suas finanças, essa igreja os sustenta com as suas orações, essa igreja é motivadora e encorajadora para que eles não se desanimem lá no campo. E assim então a igreja simultaneamente, ela é capaz no poder do Espírito Santo, de realizar a obra de Deus, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando nós testemunhamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, ensinamos o Evangelho às pessoas, muitas pessoas rejeitarão o Evangelho. Mas no meio de tantas pessoas que rejeitam o Evangelho, haverá os chamados de Deus. Entre tantas pessoas que rejeitam o Evangelho, sempre haverá aqueles que vão acolher o Evangelho com fé, que vão se tornar discípulos. E essas pessoas, como esse auditório que ouviu a pregação de Pedro, elas então desejarão saber como é que elas fazem para se tornar cristãs. E aí um crente vai ensiná-las, como Pedro ensinou naquele dia. E o que acontece com essas pessoas? Primeiramente, em Colossenses capítulo 1, no verso 12, 13 e 14, nós lemos o seguinte: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. O que Deus faz com essas pessoas, o que Deus fez comigo e com você, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Em seguida, o que Deus fez ou faz com essa pessoa, 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 9,
Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chama para a comunhão, para a participação em Cristo, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em seguida, o que acontece com essa pessoa? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, nós lemos assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, Deus batiza essas pessoas no corpo de Cristo, elas se tornam parte do povo de Deus, da igreja de Deus. E o que se pode dizer da igreja de Deus? O que se pode dizer das pessoas que Deus transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado, que Deus chamou para a comunhão do seu Filho, e que o Espírito Santo batizou, incluindo-as no povo de Deus, no meio do povo de Deus, como parte do povo de Deus? Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, nós lemos que essas pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, participando agora da comunhão do Filho de Deus, que é a pedra viva, elas receberam vida também de Jesus, e elas se tornaram pedras vivas. Como Pedro diz no verso 5 do capítulo 2, e vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E para nós sabermos o que significa esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós lemos no verso 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse mesmo sentido, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 15, ele diz para nós: assim, por intermédio dele, ou seja, por intermédio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome, ou seja, o fruto de louvor é a anunciação do Evangelho, é a proclamação das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o fruto que os crentes então produzem. E assim, mais pedras que até então estavam mortas, vão sendo colocadas em contato com a pedra viva. E da pedra viva que é Cristo, essa vida vai chegando até elas, e elas se tornam pedras vivas. E assim então a igreja de Jesus Cristo vai sendo edificada. É assim, meus irmãos, que nós nos tornamos e somos efetivamente participantes da missão de Deus no mundo. Veja que é tudo obra dele, mas ele realiza a sua obra através de nós. Uma das coisas que mais me chama a atenção, em todos os capítulos 12, 13, 14 de 1 aos Coríntios,
capítulos que muitas vezes são envolvidos em polêmicas acerca do lugar do dom de línguas no culto, se todos os crentes falam em línguas ou não, se é certo dizer que falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo ou não. Toda essa polêmica faz com que a gente fique cego para perceber a razão por que esses capítulos foram escritos. E se nós observarmos o que o Paulo diz no capítulo 14, quando ele diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Ele conclui no verso 3, mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. A questão, meus irmãos, é concluída por Paulo no verso 12, quando ele diz: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. E aqui, entre línguas e profecia, é óbvio que o Paulo pretende que todos os crentes sejam profetas, algo desejado pelo Moisés, ainda lá no livro de Números, quando ele reclamou do peso que era para ele conduzir sozinho o povo de Deus, e Deus então deu a ele 70 homens, sobre quem ele repartiu o seu espírito, mas aqueles 70 homens falaram ali, profetizaram ali, naquela reunião com Moisés, mas depois nunca mais profetizaram. Apenas 2 deles continuaram profetizando no acampamento, e o Josué, auxiliar do Moisés, preocupado com o status do Moisés, diz a Moisés: queres que proibamos eles de falar, de profetizar no meio do acampamento? E o Moisés então diz: não, queira Deus que todo o povo de Deus fosse profeta. Isso passou pelo profeta Joel, em Joel capítulo 2, 28 a 32, quando ele diz que chegaria o dia em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos filhos e filhas terão visões. E isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito foi derramado, e o próprio Pedro interpretou as coisas dessa forma, de forma que hoje, batizados pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo e dotados pelo Espírito Santo, todos nós crentes somos profetas. E o que significa ser profeta? Significa falar a palavra de Deus a outras pessoas, nada mais que isso. Nenhum mistério, nenhuma coisa mágica, nenhuma ação para dar status a pessoas que têm fome de status. Simplesmente isso. Simplesmente que cada crente esteja envolvido em procurar desenvolver os dons espirituais que servem para a edificação. E o Paulo então, já ali no verso 24 e 25 do capítulo 14, ele diz: mas se todos profetizarem, o que acontece? O que acontece se o povo de Deus for profeta? Se o povo de Deus for falante da palavra de Deus aos outros e entre si? O que acontece se uma pessoa incrédula ou não instruída entrar no vosso culto?
O Paulo diz: será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Eu acho, meus irmãos, impressionante que esses capítulos têm como objetivo dizer para os crentes que os crentes devem abrir a boca e falar. Mas o que eles devem falar? Eles devem falar a palavra de Deus. Quando os crentes falam uns com os outros a palavra de Deus, eles estão no exercício da profecia. A profecia não é algo a ser realizada por aqueles que se auto-intitulam ou se auto-apresentam como profetas. Todo o povo de Deus é profeta, porque todo o povo de Deus agora é portador da palavra de Deus. E aquilo que o Paulo diz em sua definição do que seja uma comunidade cheia do Espírito Santo, em Efésios 5,18, é que essa comunidade fala entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais. Como é que nós participamos da missão de Deus no mundo? Nós falamos. Deus abre a boca dos crentes. E aquilo que Deus já plantou no coração deles, como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então os crentes agora habitados pela palavra de Deus, eles abrem a boca, ou o Espírito Santo lhes abre a boca. E quando os crentes abrem a boca, eles falam. E o que eles falam? Eles falam daquilo que o coração deles está cheio. O coração dos crentes está cheio do Espírito Santo. O texto paralelo a Efésios 5,18 é Colossenses 3,16. Onde ao invés de dizer aos colossenses que eles deviam ser cheios do Espírito Santo, o Paulo disse: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, falando entre vós. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. E se o Espírito Santo está em nós, então todos nós agora somos profetas. E nós exercitamos o nosso ministério profético, individual e coletivamente, abrindo a boca e falando. E o que nós falamos? Nós falamos a palavra de Deus. Nós estamos conversando com pessoas que ainda não são da fé. E nós falamos a palavra de Deus com elas. Nós estamos conversando com pessoas que já creem em Cristo, mas não se tornaram membros da igreja. Nós falamos a palavra de Deus para elas, para ajudá-las a avançar para o compromisso com a família de Deus. Nós falamos com pessoas que já fazem parte da igreja, mas que não estão comprometidas com o seu próprio crescimento espiritual. Então nós falamos com elas a palavra de Deus, estimulando-as a assumir um compromisso com o seu progresso, com o seu crescimento espiritual. Nós falamos com as pessoas que já estão comprometidas com o seu crescimento espiritual, mas ainda não estão comprometidas com o crescimento da igreja de Cristo. E nós então falamos a elas as palavras de Deus, e as encorajamos e as estimulamos a avançarem para um compromisso com o crescimento da sua própria igreja. Nós nos encontramos com pessoas que já estão participando do crescimento da igreja de Cristo,
mas ainda não estão comprometidas com a missão de Deus no mundo. Então nós nos encontramos com elas e nós falamos a elas a palavra de Deus, no sentido de estimulá-las, de ajudá-las a avançarem, para que elas assumam um compromisso com a missão de Deus no mundo, por meio da evangelização e da obra missionária. E nós nos encontramos com pessoas que já estão comprometidas com a missão de Deus no mundo. E nós então falamos com elas com o objetivo de estimulá-las a serem pessoas frutíferas, a serem pessoas que produzem fruto do seu compromisso com Deus, frutos do seu compromisso com a família de Deus, fruto do seu compromisso com o seu próprio crescimento espiritual, fruto do seu comprometimento com o crescimento da igreja, fruto do seu comprometimento com a missão de Deus no mundo, por meio da evangelização e da obra missionária. A igreja, meus irmãos, ela é edificada por Cristo. Mas como Cristo faz isso? Ele faz pela palavra. Sempre foi. O método de Deus realizar a sua obra sempre foi por meio da palavra. Procure Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus trouxe todo esse universo à existência a partir do nada, por meio da palavra. O salmista no Salmo 119, verso 86 a 89, ele diz que todo esse universo criado, trazido à existência por meio da palavra, é sustentado, é mantido desde a sua criação, também por meio da palavra. Quando a humanidade criada por Deus se desviou, se rebelou contra Deus e se perdeu, e Deus em sua misericórdia quis trazer alguns deles de volta, precisava recriá-los. E como é que Deus recriou? No princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e nada foi feito senão por meio dele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra. Se você perguntar para o apóstolo Pedro: Pedro, como é que uma pessoa é gerada pelo Espírito Santo? Como é que ela nasce de novo? Ele diz para nós, lá no capítulo 1, verso 20, da sua primeira carta, que nós fomos regenerados pela palavra. Como é que uma igreja cresce? Pela palavra. Como é que os crentes são edificados? Pela palavra. Como é que os crentes auxiliam uns aos outros no seu crescimento, nas suas lutas, nas suas dificuldades? Pela palavra. E eu não sei se os irmãos já se deram conta, mas eu tenho sutilmente tentado ensinar os irmãos a usar a palavra de Deus, até mesmo quando você vai saudar ou cumprimentar um dos nossos irmãos que estão aniversariando, ali no nosso grupo de WhatsApp. Meus irmãos, eu não sei por que razão, mas há uma urgência no meu coração para que os crentes reflitam o Evangelho, para que os crentes, quando abrem a boca para falar, ou quando eles vão escrever alguma coisa, eles escrevam algo da palavra de Deus, e não aquilo que um espírita poderia dizer de igual forma.
O que você deseja para um irmão seu que está completando mais um ano de vida? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V dos textos que são publicados ali. O que os crentes estão desejando uns para os outros por ocasião do seu aniversário? E vá num grupo que tenha espíritas e veja o que eles escrevem, o que eles desejam para os seus irmãos quando eles completam o aniversário. Não tem diferença. O que os crentes estão falando é o que um espírita está falando. E os crentes são chamados de evangélicos porque eles são evangélicos. Os crentes precisam aprender a profetizar, a falar a palavra de Deus, a falar o evangelho. Se vai cumprimentar alguém é evangelho. Se vai saudar alguém é evangelho. Se vai parabenizar alguém é evangelho. Se vai consolar alguém é evangelho. Se vai desejar alguma coisa boa para o outro é evangelho. Nós não temos nada melhor para dar às pessoas senão o evangelho. É isso que nos faz, meus irmãos, participantes da missão de Deus no mundo. Encharque o seu coração com o evangelho. Sature o teu coração com o evangelho, para que, como diz a palavra do Senhor, no abrir da vossa boca, vocês ministrem graça uns aos outros. Graça de Deus. Acredite, você não tem absolutamente nada melhor do que o evangelho para dar às pessoas. Nada. Nenhum desejo seu, nada que você pode desejar a alguém vai ser melhor do que você desejar compartilhar com ele o evangelho. Porque só o evangelho poderá fazer diferença na vida das pessoas. Então, leia a Bíblia. Enche o seu coração da palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ou se você desejar, enche o seu coração do Espírito Santo, que é a mesma coisa. E quando você se encontrar com pessoas, ministre a palavra de Deus a elas. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim: eu estou falando de Deus para uma pessoa. O que é falar de Deus? O que é falar de Deus? Um religioso qualquer fala de Deus. O que é evangelização? É falar de Deus? Não para nós. Nós falamos o evangelho. Nós compartilhamos o evangelho. Nós dizemos para as pessoas o que Cristo fez na cruz por elas. Nós dizemos para as pessoas que resposta Deus quer delas diante do evangelho que elas estão ouvindo. Nós apelamos a elas para que elas creiam em Jesus Cristo, para que elas o recebam como seu Senhor e seu Salvador. Coloque no seu coração, se você ainda não está nesse nível, coloque no seu coração agora em 2024, você avançar para o nível do comprometimento com a missão de Deus no mundo. E ore para Deus te levar a pessoas com quem você pode partilhar a palavra de Deus. Ore. Quando você for visitar alguém, uma pessoa da sua família, um vizinho, alguém que está doente, um amigo,
ore antes. A sua visita nunca vai ser uma visita social. É uma visita evangelística. Ore. Vai, Senhor, prepara o ambiente. Prepara o coração dessa pessoa com quem eu vou me encontrar. E me dê, nesta oportunidade, me dê palavras tuas para eu compartilhar com ela. E que desse meu encontro com ela, Senhor, opera, realiza a tua obra na vida dessa pessoa. Peça por oportunidades assim. Da mesma forma, quando você for encontrar-se com outros crentes, peça para Deus revelar para você: Senhor, qual é a necessidade desse meu irmão e dessa minha irmã? Eu não estou pensando nas necessidades sentidas, que causam desconforto à carne, apenas. Eu estou pensando na necessidade da alma dessa pessoa. Em que estágio está a obra de Deus na vida dela, Senhor? E o que eu posso dizer para ela? O que eu posso ministrar na vida dela? Que possa ajudá-la, estimulá-la a avançar, a assumir um novo nível de compromisso com o Senhor. É assim. Uma igreja de profetas. Crentes comprometidos com a profecia. Crentes comprometidos em aprender a palavra de Deus, em guardar a palavra de Deus e em ministrar a palavra de Deus a outras pessoas. Nesse sentido, nós tanto ganhamos pessoas para Jesus, quanto discipulamos essas pessoas para que elas progridam, para que elas cresçam e se tornem grandes instrumentos na mão de Deus, para que a obra não pare, para que a obra prossiga, até que a última alma ouça o Evangelho. Quando então, se nós estivermos vivos, os nossos olhos serão deslocados para o alto, onde contemplaremos o nosso Senhor, voltando em glória com a nova Jerusalém que já está lá com Ele. E neste momento, nossos corpos físicos serão transformados em corpo de glória. E nós todos seremos reunidos com Ele e com a nova Jerusalém, vinda com Ele nas nuvens, para estarmos com o Senhor para sempre. Vamos orar. Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude não apenas a avançar, mas a nos comprometer em ajudarmos mutuamente, ajudarmos uns aos outros a avançar. Eu oro, Senhor, para que a palavra desta manhã tenha produzido estímulo, tenha produzido novo ânimo naqueles, Senhor Deus, que por alguma razão se veem estacionados, se veem, Senhor Deus, acomodados, principalmente aqueles, Pai, que outrora fizeram grandes avanços, mas que no presente estão andando para trás. Não apenas deixaram de avançar, mas estão regredindo. Ó Deus, eu oro por aqueles, Pai, que são da igreja do Senhor, mas estão vivendo na periferia do reino.
sem aqueles compromissos, Pai, necessários. Não apenas que indique que eles estão progredindo, mas que principalmente indique que a vida do Senhor realmente penetrou a alma deles. Traz, Senhor Deus, grande despertamento nesta manhã, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue, não apenas ao ouvido, mas ao coração. Que nesta manhã, Senhor, possamos dizer como o Senhor, nas cartas que ditou às igrejas no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ó Deus, que a Tua palavra não fique infrutífera, não fique sem resposta. Que a Tua palavra, Senhor Deus, como o Senhor bem disse, saindo do Senhor, não volte para Ti vazia. Que nesta manhã, Senhor, a Tua rede lançada sobre nós possa recolher muitos peixes, possa recuperar, Senhor Deus, nosso ânimo, nossa motivação, nosso primeiro amor. Possa, Senhor Deus, despertar dentro de nós a vida do Senhor que já nos habita, mas que está adormecida em muitos de nós. Dá-nos, Pai, grande motivação para sermos profetas, faladores da Tua palavra, proclamadores das Tuas virtudes, sacerdotes neste mundo, oferecendo sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que proclamam publicamente o Senhor. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor o último cântico dessa primeira parte das nossas atividades matutinas. Logo em seguida nós iniciaremos nossa escola bíblica dominical. Este é o último domingo em que faremos classe única. Domingo que vem nós voltamos às classes separadas e iniciamos já o curso de número 5, que vai tratar exatamente do que nós tratamos nesta manhã aqui. Vamos cantar ao Senhor. As boas novas
Estamos assim encerrando nossa primeira parte da atividade das manhãs de domingo. Nós vamos terminar o culto agora, em seguida vamos dar 5 minutos para os irmãos tomar uma aguinha, ir ao banheiro e voltarem para cá para nossa classe única. Hoje nós queremos tratar do quinto texto e último, que vai responder a pergunta: onde nós fazemos discípulos? Convicção 1, por que devemos fazer discípulos? 2, o que é um discípulo? 3, como fazer discípulo? E essa de hoje, onde nós fazemos discípulos, ok? Vamos orar. Hoje à noite nós continuamos pregando a série de mensagens dos salmos dos degraus, salmos dos peregrinos, salmos que compõem o 120 até o 134. Hoje nós vamos focar o salmo 124. Oremos. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos tomar uma aguinha, estique as pernas, dê uma caminhada,